Olha só, vocês percebem, né? Algumas aí, vai, quem falou que tinha mais de indicação ali de pessoas que chegavam mesmo a agendar? 5 pessoas, vai, a Rafa que falou 7, mas a Rafa uma em sei lá quantos. Então a pergunta que fica é: o que podemos fazer tanto para ter mais parceiros, quanto para ter mais bons parceiros que tragam esses pacientes até a gente, que escoem esses pacientes, né? Porque pensa, a Rafa falou 7 mais ou menos que trazem um bom parceiro. Tem 5 bons parceiros, Rafa? 3. Mas não são os 3 que trazem 7 pacientes, cada um. Porque se cada um desses 3 trouxessem, em média, 5 pacientes, vamos colocar, você está falando de 15 pacientes no mês. 15 pacientes no mês, se você vende um programa de acompanhamento e você converte 30% dessas pessoas, são 5 novos programas de acompanhamento no mês. Um programa de acompanhamento, se tiver R$ 1.000, são R$ 5.000 pelo menos. Se tiver R$ 2.000, a gente está falando de R$ 10.000. Então percebe que aumentar o número de bons parceiros e bons parceiros que escoam um volume interessante de pacientes pode ser uma virada importante na captação de pacientes de vocês? E por que que eu escolhi trazer isso daqui como o primeiro assunto de captação para a gente, né? Por quê, gente? O que que eu vejo, né? Eu tô já, como eu falei, desde 2018 ensinando nutricionistas através dos nossos cursos, então acompanhando essas nutris. Antes disso, eu já tinha nutris que trabalhavam comigo nas minhas equipes, já acompanhava elas. Hoje eu tenho as mentoradas, que são ali do Mastermind Aurora, já passaram várias mentoradas comigo juntos no Aurora. As outras mentorias que eu já tive também, que são essas mentorias mais individuais, né? Que eu tenho calls. Isso me traz uma possibilidade, uma capacidade de ver vários negócios dentro da nutrição materna infantil. Desde nutricionista que atende só online, nutricionista que atende em consultório só dela, nutricionista que atende em clínica, nutricionista que atende em casa, nutricionista que nem atende, que tem escolinha, nutricionista que trabalha em escola de educação infantil. Então, eu tenho a visão de vários negócios. E o que eu percebo que é Nossa, comum a amiguinhos. todos eles, né? O que é o comum a todos eles? É que a gente tenha parcerias como algo bem importante na captação de pacientes delas. Bem importante mesmo. Desde que essas parcerias sejam bem feitas e bem nutridas. E aí, o que acontece? Quando eu vou investigar um pouco mais, eu percebo que, assim, no geral, as pessoas tratam parcerias como indicação, troca de cartão. Ah, quando alguém precisar de Nutri, você me indica. Eu lembro, inclusive, que teve uma vez, logo que eu mudei para São José dos Campos, eu conheci uma odontopediatra que eu achava o trabalho dela muito legal mesmo. E a gente conversou e tudo mais, e ela me deu um tanto de. Não era nem cartão que ela usava tipo um cardzinho, assim, como se fosse um folder, sabe? Mas era mais um estilo card mesmo, para falar dos serviços dela. E ela me deu aquilo. A real é que todos os pacientes que eu atendi lá em São José, que tinham potencial de serem, eu fazia uma indicação para ela, provavelmente precisariam de uma odonto, né? Eu poderia ter falado dela, aliás, para todos eles. Mas sabe o que acontecia? Na hora que eu estava atendendo, eu chegava lá na casa das pessoas, eu fazia mais atendimento domiciliar, eu chegava na casa das pessoas, fazia o meu atendimento, já tinha que dar conta de um tanto de coisas no meu próprio atendimento. E no final, eu nem lembrava de falar da Grace. Tanto que eu lembro que quando eu me mudei de apartamento em São José, eu encontrei esses cardzinhos já escondidos num cantinho, porque eu não levava. Não significava que eu não gostava da Grace, que não achava o trabalho dela bom, mas aquele estilo de indicação não funcionava. O que funcionava muito bem entre eu e ela eram os eventos que a gente fazia em conjunto. E ela tinha as atividades que ela fazia, as atividades que eu fazia, as crianças que a gente conhecia iam para esses eventos. O que eu estou dizendo é, pode ser que hoje
vocês até tenham parcerias estabelecidas que precisam de um novo formato de trabalho, mas que também eu quero que vocês aumentem o número dessas parcerias. São essas duas coisas que precisam acontecer: um bom formato e aumentar o número. Vamos ver como fazer cada uma delas? Bora lá? Vou transferir a minha tela aqui. Então, as parcerias para mim são o ouro do offline. Eu sei que a gente vive a era digital e todo mundo quer saber, né, como fazer o Instagram bombar. Mas vamos trazer para uma coisa que funcione, funciona muito bem? Parceria. Ouro do offline. Como é que eu faço parcerias que podem lotar a tua agenda, tá? O que que eu vou começar dizendo para vocês? A primeira coisa é, a gente, ainda que sejamos todas nutris materno-infantis, todas nutris de criança, fica à vontade, pode pegar, deixa eu puxar aqui. Todas nutris de criança, nós vamos ter casos específicos. Na hora que vocês estavam escrevendo as pubs de vocês ali, eu vi. Tinha caso de nutri que, de repente, atende mais introdução alimentar, outras atendem os 2.000 dias, outras atendem mais crianças de 2 a 6 anos. E para cada fase da criança, muda um pouco quais são os meus potenciais parceiros estratégicos, certo? Portanto, se eu atendo, eu não vou me lembrar agora o nome aqui, mas da Nutri que falou que atende os 2.000 dias, né? Se eu sou a Nutri que vai atender os 2.000 dias, poxa, eu preciso fazer parceria com doula, com consultora de amamentação, com equipe de parto, com yoga para gestante, com clínica pediátrica, com clínica de vacina. A minha persona tá nesses lugares. Agora, se eu sou tipo mais a Vivian, que eu sei que atende as crianças da seletividade, são crianças que já estão indo para onde? Para escolas. Elas já vão em escola, já vão no balé, já vão no judô, já vão na natação. Elas até tomam vacinas também, né? Mas não é um volume tão grande quanto o bebezinho. Então, talvez de 0 a 10, valha mais a pena eu fazer uma parceria com a escola do que com a clínica de vacina se eu estou atendendo crianças de 2, 3 anos ou mais. A mesma coisa que se eu atendo bebezinho, de 0 a 10, vai fazer mais sentido com a clínica de vacina do que com a escola, ainda que tenham bebezinhos na escola. Por quê? Nós somos uma só. Existe. Só um minutinho, gente. Existe uma coisa que não volta, que é o nosso tempo. Ele é escasso, ele é 24 horas no dia e ponto, acabou. Então, dentro dos seus potenciais clientes, parceiros estratégicos, de 0 a 10, quais tem mais da sua persona? Aqui eu deixei alguns exemplos. E o que que a gente vai fazer, tá? Vou avançar. A gente vai colocar em lista agora essas parcerias. Mas, eu já disse, um erro importante. Eita, me deu uma tosseira agora. Peraí, que eu não vou tossir na cara de vocês. Um erro importante é pedir indicação só. E um segundo erro importante é você ter um material único, pré-estabelecido para as parcerias. Às vezes, na intenção de facilitar a nossa vida, a gente dificulta. Então, você vai lá, gasta um tempão no Canva, fazendo um material para deixar para os seus pediatras, para os psicólogos, enfim, um material básico sobre alimentação. Mas, na real, gente, o melhor, melhor mesmo seria perguntar o que eles precisam. Porque se eu percebo no meu atendimento que eu preciso de um determinado material que você, Nutri, me dá, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ele, porque eu preciso. Agora, se você me dá um material que você acha que eu preciso, que você acha que é legal, que você, talvez eu não use.
Então, quais são formas, né, de trazer nas conversas? Você pode trazer, posso dar uma oficina para as mães da escola falando sobre alimentação afetiva na lancheira? Tem um material gratuito sobre seletividade alimentar, eu posso deixar aqui no consultório para essas mães? E o que mais você precisaria? Que tal a gente gravar junto um vídeo com 3 sinais de alertas para dificuldades aí na introdução alimentar? Você aparecer junto. Então, o que que eu faço sempre quando eu vou pensar nos parceiros, tá? Deixei um roteiro aqui para você. Eu listo quem já atende a minha persona, mas não é meu concorrente. Então, não vou listar as nutris materno-infantis da região, a não ser que, de repente, a gente atenda, né, públicos distintos. Sei lá, tem a Nutri que atende até os 2.000 dias e eu pego dali para frente. Aí, tudo bem, ela pode ser uma potencial parceira. Mas, se não, eu vou listar os profissionais da saúde, as escolas onde essas crianças estão, os locais onde essas mães frequentam, que eu possa entrar em contato. Faço uma lista gigante. Brainstorm total. Para doer o dedo. É para doer o dedo de escrever. Não vem com essas misérias de 10 nomes, não. Sabe? Quem aqui é casada? Além disso, quem namora? Não? Sim, algumas. Ok. Vocês pegaram o primeiro para casar? Quem casou? Casou com o primeiro? Não, a Camila não. Não, foi muito procurado esse marido. Esse marido foi ouro encontrado. Mesma coisa para quem tá namorando. Tá namorando e ainda não casou é porque tá meio na incerteza, né? Gente, às vezes acontece igual eu. Meu marido é meu primeiro namorado. Mas é raro. É raro. Muito raro. Percebe aqui, né? Muito raro. No geral, as minhas amigas conheceram muitos rapazes. Elas conversaram com muitos, estreitaram relacionamento com alguns, saíram com outros, dormiram com outros e casaram com um. Parceria é relacionamento. Não é muito diferente. Se ficar na miséria, colocar lá 5 parceiros, pode ser que saia um muito bom. Pode ser. Às vezes você dá sorte. Mas não queremos contar com a sorte, né? Queremos contar com a técnica, com a estratégia. Então, a estratégia é doer o dedo, é fazer pesquisa de mercado. Uma boa pesquisa. Entra no Google, bate aí no Google, quem são os profissionais da sua região? Pergunta para os parceiros que você já tem. Quem são os profissionais com quem vocês têm parceria? Poxa, a Rafa falou que tem lá 5 bons parceiros. Quem são os profissionais que eles têm parcerias, além de você, para te indicar? Se eles são gente boa e são bons parceiros, concorda que eles também devem conhecer pessoas, gente boas, boas parceiras? Pedir, né, esses contatos, fazer esse networking. Além disso, você pode, eu falei do Google, falei de perguntar para os próprios pacientes. Quem atende o seu filho? Seu filho faz algum tipo de terapia, faz algum tipo de acompanhamento? Em que escola que ele estuda? Quem é a responsável da escola? Ser curiosa, tá? Para fazer essa lista. Como eu disse, listinha de doer o dedo. Por quê? Depois que você fazer a sua lista, você vai elencar com quem você vai começar a falar. Não precisa sair falando com todo mundo de saída, né? Mas você elencou. Aí você vai começar a seguir e interagir com essas pessoas de forma verdadeira. Pode ser pelas redes sociais, pode ser alguém que você convida para tomar um café no seu consultório. Você pode ir até o consultório dessa pessoa, de repente, é um pediatra que atende seus filhos, atende sua. Ah, tem um monte de sobrinho aqui. Nossa, quando você for no pediatra, não posso ir junto? Sabe assim? Ser curiosa de estar nesses lugares, começar relacionamentos. E aí, a partir desse relacionamento, você oferece algo que gere valor real para ele e para o paciente dele. Pergunta o que ele acredita que agregaria de valor na consulta dele, na escola dele. Poxa, ó, eu sou nutri materno infantil, estou entrando em contato, porque eu
tô aqui na região, tem um consultório assim, assim, assado. Eu queria saber se a gente conseguiria estreitar um pouco do vínculo, fazer uma parceria. E eu tô aqui para te perguntar o que que você acredita que eu poderia oferecer para você? Ah, não sei. Aí você dá opções, né? Ó, a gente poderia fazer um material para as mães, a gente poderia fazer uma roda de conversa, a gente poderia fazer um Zoom, eu poderia elaborar um material que você deseje. O que que você acredita que faz mais sentido? Ele conhece melhor a persona dele do que vocês. É normal. E aí você vai construindo esse vínculo, né? Construindo esse vínculo para depois propor uma colaboração mais de perto, do tipo, ah, eu tô percebendo, a gente fez aquela roda, fez isso, fez aquilo. Vamos tentar fazer uma campanha de engajamento entre os nossos pacientes, entre os nossos clientes, algo que, né, a gente possa trocar, porque parceria estratégica de verdade mesmo, gente, vai se construir com consistência. Portanto, vamos para ideias para se aproximar desses potenciais parceiros? Carol, entendi. Vou fazer a minha lista de doer o dedo. Hoje a gente vai fazer uma lista um pouco menor, não vai doer o dedo, mas depois vocês vão fazer a de doer o dedo, tá? Como é que você pode se aproximar desses potenciais parceiros estratégicos, gerando conexão? Coloquei 10 ideias. Olha, eu vou me colocar grande aqui. Eu juro por Deus. Por Deus. Não, por Deus não, porque Deus não tem nada a ver com isso. Papai do céu, fica quietinho aí. Mas eu juro por mim mesma. São 10 ideias. 10. Se a senhorita ou a senhora que me escuta desse outro lado não colocar uma delas em ação, que a sua agenda fique vazia. Entendeu? Eu sou boa de intencionar uma agenda cheia para as pessoas. Mas se você não botar uma dessas em ação, que você sofra no final do mês com a agenda vazia, chorando em posição fetal, não por 2 horas como eu, mas pelo próximo mês inteiro. São 10 ideias prontas. Não procrastina essa bagaça, minha senhora. Você pega isso daqui, escolhe a que mais tem a ver com você e bota em prática. Ok? Estamos combinados? Depois dessa, dessa forma bem delicada, estamos combinados, combinados. Então vamos lá ver quais são as 10 formas, tá? Vocês percebem, né? Eu, eu falei, minha ideia aqui era ser prática e assertiva. Então, tem a ideia geral? Tem a ideia geral. Fazer a lista de doer o dedo, fazer relacionamento com essas pessoas, ver o que elas mais querem. Como eu abordo essas pessoas? Eu sei que é o que vocês querem saber, né? Então, vamos lá ver quais são possíveis formas de abordar essas pessoas. Um elogio público intencional, tá? Você pode marcar esse potencial parceiro nos stores, elogiando algo que ele postou, elogiando o espaço físico dele, mostrar que você acompanhou aquele trabalho. O que que é isso daqui? Isso daqui é gatilho de reciprocidade e prova social. Vocês sabem o que são gatilhos mentais? Sim, não, sim, não, sim, não. Já ouvi falar, mas nunca comi, não sei o que é. Quase todo mundo já ouviu falar, né? Como que fala? A gente vive a Érico Rocha. Quem nunca? Os gatilhos mentais, nada tem a ver com, quer dizer, tem a ver com Érico Rocha, porque ele que ensinou um pouco mais disso, mas gatilhos mentais são usados desde sempre, e são formas como, por que que eles chamam gatilhos mentais? Porque eles ativam a atenção. Então, o que que eu faço quando eu tô marcando um parceiro, não, um potencial parceiro nos meus stories, né? E elogio o serviço dele. Me chama atenção. Ai, mas eu mandei mensagem no direct, ninguém me respondeu. Eu tentei falar com a secretária, ninguém me respondeu. Quem me acompanha nas aulas de quarta sabe, para de procurar problema, vai buscar solução. Isso daqui é solução. Ah, não te deu atenção? Então tá, faz um elogio. Marca o arroba deles. Quero ver se ele não vai olhar. Se você não tá. Poxa, marcaram aqui. Quem nunca olha a marcação que tem, não é verdade? Compartilha um post dele. E aí você vai lá e chama. Caraca, ó, compartilhei esse post seu porque eu achei muito legal. Compartilhei esse espaço da sua escola porque eu achei super bacana. Nossa, eu vi que vocês vão ter apresentação.
É que agora não tá no final do ano, né? Mas foi o exemplo que veio na minha cabeça, por conta do que eu falei com a Rafa. Vai ter a apresentação de final do ano do balé de vocês, compartilhei aqui, que bacana. Entende? Chama atenção. Outra coisa, um comentário útil e profissional em um post. Em vez de você ir lá e só curtir, né, algo que essa pessoa colocou, você pode debater. Nossa, excelente ponto. Isso também impacta diretamente na alimentação das crianças. Inclusive, no meu consultório, eu vejo muito disso. Mais uma vez, estou chamando a atenção, né, ali daquela pessoa, mas o que que eu estou fazendo? Trazendo também autoridade e uma aproximação. Aproximação que é excelente. Nossa, legal. Autoridade, também vejo isso. Ai, Carol, não estou atendendo ainda. Nossa, também percebo isso nas crianças. Ok. Envio de um brinde personalizado. Acho que esse daqui é mais comum, né? Isso daqui eu vejo que algumas de vocês até já fazem. E esse brinde personalizado, ele pode ser um super brinde com um kit que você monte, pode ser um e-book impresso com dicas, um kit de amostras, algo simples, mas que seja útil. Eu vou dizer que eu quero morrer, morrer, quando eu vejo que vocês vão mandar de kit para uma pediatra, uma caneca com o logo de vocês, uma garrafa com o logo de vocês. Eu malemar te conheço, dona Vivian Carla. Você quer ainda que eu tome café na tua caneca? Na tua garrafa? Sério? Sério que vocês gastam dinheiro com isso? Estão me olhando com umas caras de caraca, né? Verdade. Eu uso lá na minha casa. E olhe lá, se não vai para doação ainda quando eu faço as limpas, né? Gente, tipo, parceria é relacionamento, é sobre lidar com pessoas. Você dá presente para o seu marido com o seu logo do consultório? Não, né? Não. É melhor você fazer um bolo de espinafre e abobrinha e levar, que o pessoal gosta de comer, faz um que seja gostoso, pelo menos uma receita, do que você dar um negócio desse, tá? Se você vai dar alguma coisa de presente, presenteia mesmo. Dá um kit de spa. Se você quer fazer uma correlação com a nutrição, dá lá um kit de especiarias. Coloca para que cada especiaria serve. Não custa caro você fazer um kit de especiaria. E se você ainda coloca esse material, a cúrcuma serve para ajudar com a imunidade. Fica ótimo em sopas, sabe? Um pouquinho de criatividade, tá? Nada de caneca com seu logo, por favor. E isso é o quê, né? Tem o gatilho da surpresa, nossa, que legal, presente e tudo mais, e a geração de valor, se você de fato gerar valor. Você pode fazer um convite para uma mini entrevista, para uma live, para um Reels colaborativo que vocês façam em ambos e se compartilhem. Poxa, estou acompanhando aqui o seu trabalho, não lá. Eu estou fazendo uma série de vídeos com profissionais que atendem o mesmo público. Aí que você, eu adoraria te convidar para participar. Topa fazer uma live comigo? Topa fazer um vídeo comigo? Não estou pedindo ainda para ele me indicar parceiros. Estou estreitando meu relacionamento. Uma indicação proativa antes de pedir algo. Comece indicando espontaneamente esse parceiro num grupo de mães, numa rede social. Depois envie um print para ele. Nossa, ó, te indiquei hoje para uma mãe que passou comigo. Eu admiro muito seu trabalho. Tô mirando naquela psicóloga da cidade. Tô vendo a agenda dela bombar. Ela tem um jeito de falar que eu gosto. Eu acho que a gente daria tudo para ser uma boa parceira. Daria tudo. Se você já atende, e se você não atende também, tá tudo bem. Indica em algum lugar. Entra no grupo de mães, acompanha um pouco das conversas, indica e manda para ela, fala assim, ó, fiz uma indicação de você hoje, eu acompanho um pouco do seu trabalho, acredito que você vai poder ajudar muito a sua família, espero que ela chegue até você.
A cara da Joana. Sim, alguém já fez alguma dessas desse jeito? O do kit sim, né, mas essas outras, alguém? Não. Percebe? É técnica, é estratégia. Quem tem técnica, quem tem método, quem tem estratégia, tem tudo, ou quase tudo, porque precisa de ação e implementação, por óbvio, né? Ok. Posso seguir ou vocês estão satisfeitas com as 5? Ela, queremos mais! Sim, vocês estão gostando, gente? Está fazendo sentido? Maravilha. Mais 5 para vocês, então. Uma presença física com propósito, tá bom? Visitar o espaço do parceiro, dizendo o que gostaria de conhecer melhor, levar uma cartinha simples impressa com uma sugestão de parceria. Eu trabalhei, acho que nem todo mundo sabe, né? Por um tempo como representante médica. Eu fazia a representação de alguns produtos para médicos, para pediatras, médico do esporte, nutricionista, eu também visitava. Quem mais eu visitava? A pessoa esqueceu. Médico do esporte, pediatra, Nutri, tinha mais um aqui. Pois eu lembro. E eu representei um pouco de algumas marcas, né? Tanto de medicamentos, quanto, na verdade, não medicamentos fitoterápicos, quanto de alguns alimentos em uns projetos no começo da minha profissão. E uma coisa que eu aprendi é que existe uma cultura do recebimento de visitas. Todo mundo já esteve numa sala de espera, onde de repente chega, no geral, ou um homem com um terno e uma maletinha assim do lado, ou uma mulher bem vestida puxando uma malinha. Eu, inclusive, tinha uma malinha dessa. Que de repente ele fala com a secretária, num tom bem amigável, e dali a pouco você que está esperando faz 2 horas a consulta, você vai esperar mais 5 minutos porque ele vai entrar na sala daquele médico. Todo mundo já presenciou essa cena em algum momento já. Sim, esses são os representantes médicos, né? Então, por que não se representar também? Existe essa possibilidade? Existe. E como que você pode fazer para agendar isso? Você pode ir visitar a clínica. Bate lá. Ô, fulano, nossa, tô vindo aqui, queria conhecer mais da sua clínica, queria conhecer mais da sua escola, queria conhecer mais da sua loja, e depende do parceiro que você elencou, né? Leva um material, leva o brinde também. Poxa, adorei o seu espaço, eu via pelo Instagram, via pelo site, queria conhecer um pouquinho mais. Acredito que a gente pode estreitar, né, os laços, trouxe isso daqui. Vamos marcar um horário que eu possa vir para a gente conversar um pouco mais? Conversar mais, conversar melhor, mas se faça vista inicialmente. Você pode propor a criação de algo exclusivo juntos, né? Chamar e falar, poxa, queria fazer um PDF, queria fazer uma oficina, um post colaborativo, um kit de boas-vindas, ou enfim, algum tipo de bônus, seja para os seguidores dele, seja para os seus, em conjunto. Vamos fazer esse material? Eu me disponibilizo a puxar essa ideia, fazer uma união por propósito. Isso mexe com as pessoas. Você não está chegando falando, nossa, não adoraria ser sua parceira. Não, vamos fazer uma coisa juntas. E eu acredito que quem já tem parceiros percebe, né, que inclusive dá para estreitar relacionamentos com essas estratégias também. Oferecer um conteúdo gratuito para o público dele, esse é o mais comum, né? Mas aqui, por exemplo, eu coloquei, né? Posso gravar um vídeo curto com 3 dicas de lanche leve e nutritiva para mandar aí nos grupos de mães da escola, por exemplo? Você pode sugerir algo que esteja no momento. Então, começo de ano, você sabe que vai ter a questão com as lancheiras, você pode fazer algo de sugestão que tenha a ver com aquele começo de ano. Se não tiver muito no time, gente, é melhor perguntar para a pessoa, tá? O que ela deseja. Participar de eventos ou ações que eles promovam. Então, se tiver feira de bebês na sua região, eventos em escolas, tipo, as festas juninas vão chegar agora, tá? Das escolas. Olha, aliás, essa é uma ótima ideia. Vai ter as festinhas agora, né? Para quem já trabalha em escola sabe. Tem boa parte dessas festas juninas que algumas são abertas, não são necessariamente só para
os pais, né, eles levarem para a comunidade e o entorno. Se informa sobre isso, pode ser uma forma de você estreitar o relacionamento. Poxa, vim aqui, queria muito conhecer a escola de vocês, aproveitar hoje a festa que vai ter também. Quem é responsável é fulana de tal, inclusive, vai lá, conversa. Adorei, nossa, o que vocês fazem aqui é fantástico. Sou nutricionista. Desenvolve uma conversa, se relacione, tá? Então, aqui, né, tem a questão da comunidade e, por fim, um post com valor educativo mais a marcação do parceiro. Sabia que o sono interfere na seletividade alimentar? Eu vi um post incrível da fulana de tal sobre isso e resolvi aprofundar aqui. Uma associação positiva que também vai mostrar, poderia colocar aqui, inclusive, que também mostra autoridade, mostra que você, né, percebe o assunto dela. Esses passos, gente, antes de pedir qualquer coisa, fazem com que parceiros notem vocês. Faz com que a lista de doer o dedo tenha mais atenção de vocês. Porque acelera a confiança e aumenta a chance de uma resposta positiva no futuro. Agora, vocês vão lá, me mandam no direct. Eu sou nutricionista materno-infantil e acredito que nós poderíamos fazer uma parceria. Peixinhos azuis. E aqui somos peixinhas vermelhas. Ó, estou de vermelho, talvez por algum motivo. Tá lá, vermelho. Todo mundo voltando de vermelho depois do almoço. Vamos combinar? Todo mundo de vermelho. Vamos fazer uma foto de vermelho e só a gente vai entender. Peixinhas vermelhas. Olha, gente, aliás, uma peixinha chegou aqui. Dá oi pra galera. Oi, galera. Eu sou uma peixinha verde, mas estarei de vermelho um pouco mais tarde. Peixinhas vermelhas, tá? Vamos para um pouquinho mais? Eu falei sério, gente. Todo mundo tem uma blusa vermelha para pôr? Se não tiver, bota um lenço, sei lá. Faz alguma coisa. Passa um batom vermelho, Kátia. Se vira para ser uma peixinha vermelha. Aqui arrumamos solução, não problemas. Olha lá. Aqui, ó, tem um script para vocês abordarem parceiros, se vocês quiserem, para mandar mensagem via WhatsApp, para abordar clientes, parceiros através de clientes que vocês tenham em comum. É um scriptzinho mesmo, depois que vocês fizerem aqueles relacionamentos, tá? Vocês podem simplesmente pegar, copiar e colar. Vamos ver se a Bisa conversa. Quem tá chorando? O que que é você? Ai, meu Deus, a Maria tá chorando. Vai lá cuidar da sua filha. Lá, que mamar, Maria e que João. a mamãe, que foi no jardim. Então, gente, tem os scripts prontinhos, tá? Você pode copiar, usar exatamente como tá. Pelo amor de Deus, troca essas partes, seu nome, né? Não vai me copiar sem mandar com, entre aspas, seu nome. Não passa essa vergonha. Se vocês tiverem clientes em comum, isso aqui é muito bom quando você quer falar com alguém que está atendendo, né? O pediatra de alguém que, tipo, o paciente passou com você, você fala com os profissionais que ele está sendo atendido. Aqui, contato, para vocês fazerem via e-mail, script também, só copiar e usar. Mas a parte grande e importante deste momento que nós vamos fazer agora, tarefa para já. Nós vamos fazer aí um levantamento de nome do local ou do profissional que vocês gostariam de entrar em contato. Lembra que é uma lista de doer o dedo, né? Ok. Mas nós não vamos gastar o nosso dia fazendo isso aqui neste momento, porque vocês têm mais que aproveitar comigo. Eu quero que vocês pensem aqui de 5 a 10, no mínimo 5, tá bom? E pode chegar até 10. Nomes de local ou de profissional que vocês poderiam fazer parceria. O contato aqui do lado, anota o celular, se você tiver acesso aí no Google, dá um Google, procura o celular da pessoa, o WhatsApp da clínica, o direct, anota isso. Depois, aqui, o primeiro passo é para você se aproximar. Eu falei 10 passos, você resolve um desses. Primeiro passo que você vai usar para se aproximar. Bom? E a ideia de ação que você pode oferecer. Ideia, não precisa ser a ação que vai acontecer. Carol, como assim ideia? Você vai construir um relacionamento, mas você não tá zoom in, né? Zoom in é assim, ó. Já deu zoom
in no seu celular, um zoom para tirar foto, fica assim, ó, bem pertinho. Nós vamos pensar com estratégia e técnica, zoom out. Então, eu sei que eu preciso saber quem é a pessoa, ter o contato dela para falar com ela, logo eu preciso saber o que eu vou falar com ela, como eu vou começar esse relacionamento. E quando eu for aprofundar esse relacionamento, eu já posso ter alguma sugestão do que oferecer. Ah, é a caixinha de especiarias, é o e-book, é uma roda de conversa, é uma aula que eu tenho, um vídeo pronto. Ai, não tenho nada. Gente, pelo amor de Deus, para de arrumar problema. Quem é aluna ali da formação em coaching nutricional infantil tem os e-books de receita, tem ferramenta que dá para mandar para casa. Quem é aluna do PBC tem material do jogo da memória, enfim. Quem não é aluna, pensa aí o que vocês têm de acesso também. Não fica arrumando problema, certo? Escrevam pelo menos 5. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem isso. Escrevam. Eu sei que é uma hora que vai dando fome, a gente quer se dissipar, a gente tá sentindo o cheiro do arroz e do feijão se alguém tá fazendo, ou a gente tá pensando que precisa fazer. Depende da sua sorte ou do seu azar desse momento, né? Mas você escolheu estar aqui. Faça o exercício. Ah, depois eu faço. Mentira, não tá querendo fazer nem agora, vai fazer depois. Aham, procrastina. Procrastina de novo. Vai, vai mais uma vez. De novo? Sério? De verdade? Hum, tá bom. Camila, Carol, uma dúvida que tenho com relação aos parceiros. Se eu faço parceria com 5 pediatras diferentes, por exemplo, como esse profissional pode se sentir em relação a isso? Cara, essa é uma pergunta muito boa, muito boa. Já discuti ela algumas vezes. Primeiro, né? Vai um pouco da linha que você decide seguir. Tem gente que vai decidir só ter parceria com um, não só profissional, né? Porque pode ser também, sei lá, escola, enfim, outras coisas, mas com só uma pessoa daquele segmento. O que não costuma ser uma ideia muito inteligente, né, para nós. Não, é diferente eu querer ser a única nutri dele e ele ser meu único pediatra, porque os volumes e os escoamentos são diferentes. Então, o que eu percebo quem decide ir no fluxo contrário, quer ter mais de um parceiro, primeiro, é fazer um bom estreitamento de relacionamento com todos eles. É tipo assim, se é dia do pediatra, todo mundo vai receber um negócio que você vai mandar, sabe? É tipo não fazer muita diferença. E quando você for promover algum deles, você ter cuidado para fazer promoções mais horizontais, que não é ficar só pegando em uma pessoa. É tipo assim, hoje eu falo do fulano de tal, amanhã eu falo do ciclano, às vezes eu marco mais de um deles. Pode ser que eles não te repostem, porque tem outros marcados. Mas, o que que você está fazendo? Lembra que o seu relacionamento é com ele, saca? Eu acho importante isso ir sendo pouco a pouco alinhado. A gente criar relacionamentos que deem esse espaço da pessoa dizer, eu gostaria de ser o único. E aí o que acontece? Do mesmo jeito quando eu vou para qualquer negociação. Se serei a única, se você será o único, nós precisamos fortificar o que a gente faz aqui, porque eu estou abrindo mão de todo esse resto. Só uma conversa de adultos, que às vezes a gente tem medo de ter conversa de adulto como tem que ser, né? Eu lembro, quando eu ia fazer as negociações das escolas de educação infantil, que eu prestava serviço, às vezes elas falavam assim, gente, eu tinha uma escola que eu atendia, que era tipo a um quarteirão e meio de uma outra escola. E aí eu atendia essa, fui negociar com a outra, e a outra falou assim, ah, mas é que você já tá na Juju, né, isso e aquilo, como é que fica? Porque, poxa, aí, né, mesma Nutri, isso pode ser o mesmo caso do profissional? Eu concordo que para você, né? Eu entendo que para você, não é nem eu concordo, eu entendo que para você seja uma preocupação. Apesar de eu vou fazer o meu trabalho do mesmo jeito, quando eu estiver aqui, eu vou fazer a promoção da sua escola, a gente vai fazer um bom marketing aqui dentro para a sua escola, vendo a coisa boa do todo. No entanto, se ainda assim você quiser exclusividade, no meu caso daquela negociação era com custo, né? A exclusividade custa X a mais. No caso de uma parceria, se você quiser exclusividade, acredito que a gente
pode montar um plano para essa exclusividade. Só que aí eu vou abrir mão, né, de ter um relacionamento estreitado com outros profissionais. Como que a gente vai fazer para essa parceria ser muito forte? Ideias, por exemplo, eu ensinei para as meninas lá do Aurora uma parceria com um pediatra quando quer exatamente isso, que é para elas faz muito sentido, para elas não, né? Para essa a mentorada em específico faz muito sentido porque ela trabalha com os 2.000 dias. Então, a pediatra, todo mundo que está em acompanhamento com ela, quando chega nos 5 meses, o que que elas fizeram? Todo mundo recebe de presente um encontro com a Nutri para uma preparação para a consulta de introdução alimentar. Então, ela traz algumas informações nessa preparação. Não é uma consulta de introdução alimentar ainda, é ali pelos 4, 5 meses, mas ela traz um overview da coisa. E aí ela vai falar de cadeirão, posicionamento, blá, 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 sempre dizendo, mas no meu programa de acompanhamento, a gente também trabalha XPTO. Ah, é importante você saber do cadeirão, né? Mas não adianta você comprar um cadeirão maravilhoso e você não saber o que oferecer para o seu bebê. Por isso que no programa tal, eu trabalho o que oferecer para o seu bebê. Vale exclusividade, se a pediatra tem uma agenda bem movimentada. Então percebe que não tem um certo ou um errado, mas tem a decisão que você tem, que, né, com relação àquilo. É mais por aí. Vanessa, qual é a melhor forma de escolher esses possíveis parceiros? Uma, né, considerar se ele tem a minha persona, por exemplo, se eu trabalho com bebezinho, a escola é um bom lugar? Até é, mas não tem tanto bebezinho assim na escola quanto a pediatra ou o obstetra tem. Então, eu elenco, né, prioridades para eu entrar em contato. Depois, dentro daquele grupo de prioridades, eu coloco sempre assim, ó, eu penso, quem seria aquele uau? Uau! Gente, a gente sabe nas nossas regiões quem são os uais. Se a gente não sabe, a gente pode perguntar e descobrir. Como, por exemplo, nossa, se eu tivesse parceria com essa escola, ou se eu tivesse parceria com esse grupo aqui de parto, ou se eu tivesse parceria com essa escola de balé, essa é a top, essa é a que eu queria. Tem isso. Então, eu coloco o que seria a top. Só que às vezes, gente, a top ela tá muito distante de onde eu tô. Eu vou elencar ela ali. Eu vou mirar em chegar nela devagarzinho, sabe? E eu tenho que pensar em outras possibilidades, possibilidades que estão mais perto de mim. Quem são as pessoas que estão mais ou menos na mesma fase que eu e que têm valores semelhantes? Eu gosto da forma como ela se comunica, acompanho a comunicação dela. Eu gosto das orientações que os meus pacientes recebem dela, que eu já ouvi falar dela. Você precisa se relacionar. É isso. Carol, me dá uma ideia sobre o que fazer como uma fotógrafa que trabalha com bebês de newborn. Vi, é, basicamente o que ela vende, né, são os... E nem deve ser só newborn, ela deve trabalhar com gestante também ou não? Pega tudo, né? No geral, elas vendem pacotão já. Consegue vender lá gestação, né? Quem nunca? Adoro fotos dessa época. Gestação, do parto e depois o newborn. Como elas vendem esses pacotes, você pode colocar ali dentro para ela que, poxa, pensa, né? Você vende para essa pessoa, isso daqui que é do comecinho da vida, e depois, geralmente, quando de novo a mãe vai lembrar, porque primeiro ano de vida da mãe é uma coisa louca. Vai lembrar lá na festa de 1 ano da criança, se essa fotógrafa tirar foto de festa. Essas fotógrafas geralmente tiram fotos em estúdio. E aí, o que que você pode fazer? Olha só, como uma maneira de você reativar essa paciente, o que que você acha de eu dar essa consulta pré-introdução alimentar? Com 4 meses, a gente entra em contato com todas as suas pacientes. Ela tem as datas que os bebês fizeram newborn. Quando estiver chegando nos 4, 5, a gente entra em contato com essas famílias. Fala que, como você fez o acompanhamento, você vai ganhar isso de presente. Você gostaria de desbloquear esse presente? Ah, gostaria, não gostaria. E esse pode ser um push de você dizer: tô aqui te dando esse presente.
o que você acha de fazer um registro dessa fase do seu bebê? Você gostou do registro lá do bebezinho pequeno, né? Tô aqui, tipo, te presenteando e tendo um motivo para falar com você sobre novos registros. Porque passa, e aí, eu tava vendo umas fotos da Ceci pequenininha. Você fala assim, poxa, eu registrei a mãozinha newborn, mas eu não registrei a mãozinha de 6 meses, saca? Então isso pode ser um motivo para ela conversar com essas pessoas. Vende essa ideia para ela. Vanessa, trabalho com seletividade alimentar de crianças típicas e atípicas. Sou carioca. Vou pensar com carinho nessa lista. Ah, melhor, já estou pensando. Está escrevendo, certo? Lembra que eu falei que é uma lista de doer o dedo? Por quê? Vai precisar de um tempo de pesquisa depois também, tá, gente? A imersão não acaba aqui, mas o que eu quero é que vocês coloquem 5 aí, porque essas 5 já dá para você falar hoje. Dá para você começar um tipo de relacionamento hoje, a depender de qual você escolheu. Dá para você começar a preparar a coisa para fazer hoje. Rafaela, não levante esses olhos. Que eu vi. Quando eu falei hoje, ela fez assim: Nossa, hoje? Não levante esses olhos. Aliás, quem escolheu aqui uma coisa que daria para fazer agora? Vai ter uma horinha de almoço. Tipo agora, um repost nos stories de um post da pessoa daria para fazer agora. Um, um elogio público daria para fazer agora. Quais outros dariam para fazer agora? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá. Porque aqui queremos o quê? Queremos ação, queremos pessoas que estão se movimentando, pessoas que não só disseram que não procrastinam, mas não procrastinam de fato. Dá para fazer elogio público intencional. Agora dá. Dá, não dá? Sim? Ouviam? Sim? Sim, ouvi. Dá para fazer comentário útil em um post da pessoa, um envio de brinde personalizado neste momento é um pouco mais complicado, mas os 2 primeiros dá. Não precisamos mais do que os 2 primeiros, inclusive, porque é isso que vocês fazem. Vocês ficam se enchendo de curso, se enchendo de coisa para fazer, e aí não fazem nada. Então vocês param, escolhe um dos dois, escolhe o número 1 ou o número 2, pega esse celular e faz isso agora. É agora. Você tem um script aí na sua apostila, copia esse negócio e faz agora. Vai, 5 minutos, agora. Vai, faz. Ai, mas será que eu vou fazer? Será que não é melhor eu ficar pensando melhor como fazer essa frase? Ai, eu preciso me preparar. Faz. É melhor não estar 100%, é melhor não estar perfeito, mas tá feito. Vocês que estão de câmera fechada, faz favor de abrir a câmera para eu ver se vocês estão com o celular na mão. Menos 2 pacientes para quem tá com câmera fechada, que eu não sei se tá fazendo. Abram essa câmera agora. Isso aí, Renata. Isso aí, Ju, Bárbara, Laís, Tati, isso. Celular na mão, faz agora. Você já está namorando esse profissional faz um tempo. Pode repostar o conteúdo, elogiando o conteúdo, do tipo: Nossa, gente, olha, acabei de ver o conteúdo dessa fulana de tal. Olha que bacana. Acompanhe o Insta dela, tem outras coisas tão legais. Ou então vai lá num dela e comenta. Vou abrir de novo aqui, ó, para vocês verem. Para não falar, meu Deus, estou perdida, não sei o que fazer. Para, você sabe sim. É só fazer. Para de contar a história para você. Tô te mostrando o que você tem que fazer. Ó, elogio público intencional. Você vai lá, marca o parceiro nos seus stories, elogiando algo que ele postou ou o espaço físico dele. Pega uma coisa que você viu e comenta sobre essa coisa, marcando ele, fazendo um elogio. Ou a outra coisa é, você vai num post dele, e aí você comenta, tipo, excelente ponto. Isso também impacta diretamente a alimentação das crianças. Inclusive, no meu consultório, nos meus atendimentos, como nutri materno infantil, também vejo muito isso. Você não precisa de mais do que 5 minutos. Dei 5 minutos dando tempo para vocês procrastinarem. Dá para fazer em 2 ou em 3. Vai. E eu quero um print no nosso grupo de alunas. Faz, print e manda no grupo de alunas. O grupo de alunas está aberto? Nem sei se tá.
Tô mandando vocês fazerem as coisas que eu não sei se pode fazer. Mas eu sou dessas, assim, a gente resolve os problemas na hora. Vou abrir o grupo de alunas agora. Pessoal, me ajuda aí a abrir o grupo de alunos que eu pareço não estar como administradora. Não consigo abrir, mas vamos abrir. Eu quero prints lá no grupo de aluna que você fez. Minha equipe deve ficar louca, né? Tipo, nem estão com o celular na mão. A Ana aqui correndo. Ana, essa hora infarta quase. Vai, print lá que você fez. Um, dois e já. A Ângela, Carol, meu celular descarregou. Não arruma desculpa, Ângela, dá para entrar no Instagram pelo computador. Eu perdi uns minutos. Isso, pega uma carga. Ah lá, maravilhosa, Tatiana. Orientação preciosa. Depois você volte lá com ela. Ela deve ver que você, quando você vê que ela viu o seu repost, você vai abrir uma conversa com ela. Janaína, gente, você que tem dificuldade ou quer aprender a higienizar os dentes do seu bebê, pega logo o seu e-book que é totalmente gratuito. Depois você vai lá e fala: Nossa, eu baixei o e-book, adorei. Eu vou divulgar aqui para os meus pacientes. Parabéns! Dá oportunidade dela falar com você. Você não precisa ir lá e dizer, nossa, vamos fazer uma parceria? Amei, excelente conteúdo. Cadê a Kátia? E Kátia, vai lá e edita. Ao invés de só colocar amei, excelente conteúdo, coloca amei, excelente conteúdo. Eu não sei exatamente o que ela está falando, né? Mas como Nutri Materno Infantil, que trabalha com crianças, concordo muito com isso. Se faz ver como Nutri também, tá bom? Seja estratégica. Inclusive, quantas vezes a gente deixa de fazer isso com os nossos próprios parceiros que já funcionam, né? Olha lá a cara da Camila. É. Aí quer que ele faz com você. Você não faz com ele. Relacionamento é dar e receber. Sabe quando o negócio tá meio morno na relação? Quando a gente quer esquentar a relação, a gente sabe se a gente quer. Esquenta a relação de vocês. Esquenta. Tem horas que a gente precisa botar uma roupa bonita para sair, para jantar com o marido, com o namorado. Tem horas que precisa de uma boa lingerie. Não é todo dia. Não vou usar fio dental todo dia. Mas tem dia que precisa, gente. Precisa esquentar a coisa. É a mesma coisa com parceiro. Não preciso repostar o meu bom parceiro todos os dias. Mas eu preciso ter intencionalidade. Senão o relacionamento não se sustenta. É quando der, é quando lembrar, a coisa esfria. Aí acaba, não sabe por quê. Fiquem duas, uma parceria na vida, outra na morte, não sabe por quê. Ah, nossa, ele não me indica. É, o que que você faz para esquentar a relação de vocês? Sim, ação, né? Nossa, esse grupo aqui, ó, tá cheirando ação. Gosto. A Jana, pode postar aí no CNI, nosso grupo? Jana, pode postar no CNI também, porque teve uma galera do CNI que perdeu a oportunidade. Fala a verdade, né, gente? Uma galera da formação em coaching nutricional infantil que devia estar aqui e não está. Pode postar lá, mas eu quero especificamente no nosso grupo da imersão, porque a gente tem bastante aluno aqui que não é da formação em coaching nutricional infantil também, tá bom? Vocês percebem que se vocês já têm acesso a uma informação, se já sabem como fazer, o que vocês precisam às vezes é ir fazer? Quem aqui ia fazer mesmo se eu não tivesse dado um chacoalhão? Que já estava fazendo. Ai, Camila. Ah, eu faço depois da imersão. Aí ia estar tão cansada, né? Vamos combinar? Ia estar mesmo. Depois de um dia de muito conteúdo, é o que a gente fica. Aí amanhã, domingo, dia das mães. Domingo não é um dia bom. Ah, mas segunda-feira, meu engajamento é tão ruim.
Terça-feira, ih, esqueci, ficou no meu caderno. Maravilhosa. Investiu dinheiro de novo que não pôs em ação, que não implementou. Para! A ação é isso. Você viu a oportunidade de fazer, vai e faz. Deve ter aqui dentro quem não fez. Quem ficou me ouvindo e estava fazendo outra coisa. Eu sinto e lamento, sua agenda vai continuar igual. Se você não se mexe, se você não implementa, se você não vai para ação, seu caderno é lindo, sua agenda é péssima. Joana, tipo, meu caderno tá lindo, mas minha agenda vai ficar boa também. Vai, Joana, fala aí. Tá? É a real. É isso que afasta vocês só. Agora imagina, vocês fizeram de um. Imagina se você pega esse gás e hoje faz para mais dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais uma, Camila. Camila, sangue nos olhos, tipo, vou é agora. E aqui a gente está falando de duas possibilidades. A gente está falando dos profissionais que estão no Instagram. Eu imagino que vocês devem ter ido mais em profissional. Mas pensa que dá para vocês fazerem aquelas outras todas. Colocar na agenda, ok? Vamos lá. Para eu poder liberar vocês para o almoço. Mais um e a gente vai encerrar essa primeira parte, tá? Como que vocês vão fortalecendo parcerias que já existem e que vão se formar? Lembrar de presentear em datas especiais. Gente, aniversário, data de comemoração da clínica do fulano. Nossa, vi que a escola está comemorando 10 anos de escola, tá? Essas datas que são importantes para as pessoas, estejam atentas. Coloca na agenda. Agradecer e dar feedbacks quando receber indicações. Ah, eu vim porque a fulana de tal me indicou você. O mínimo que você deveria fazer é entrar em contato com a fulana de tal que te indicou e dizer: Nossa, olha que legal, você mandou a Camila aqui no meu consultório e a mãe dela trouxe ela. Além de agradecer a indicação, eu queria te trazer, eu a atendi e foi assim, assim, assado. Tem alguma colocação extra que você queria fazer? Jogando no mesmo patamar, sem medo, sem tipo, só muito obrigada, mas ó, obrigada pela indicação. Inclusive, você quer discutir mais sobre isso? Tem médicos que vão gostar de discutir, tem médicos que não. Você faz a sua parte, você mostra para ele. Enviar materiais que ajudem, né, a educar, através daquelas das perguntas que eu falei para vocês. Mandar mensagem, marcar, participar do que eles fazem. Quer ser bom, quer nutrir com um parceiro, ele te convida para fazer as coisas, você não vai. Às vezes propõe, nossa, faz tanto tempo, vamos marcar um café? Eu sei que é corrido, né? Mas vamos. Marcar um café de meia horinha. Não precisa ser de uma hora, não. Vou fazer um bolo para você vir aqui no meu consultório. Vamos marcar? Deixa as ferramentas ali, ó, que você tem pela mesa. Quem é do coaching, deixa as ferramentas pela mesa para ele sentir curiosidade, de querer olhar, de querer te perguntar. Propõe ações juntos simples. Às vezes o seu parceiro não tá igual você aqui numa imersão dessa. Às vezes ele nem sabe, às vezes para ele em parceria é indicação e pronto, acabou. Propõe live junto, propõe caixinha de pergunta, propõe indicação mútua no Stories, brindes juntos, bônus cruzados. Fala, vamos pensar no que a gente pode fazer em conjunto para movimentar para os dois lados. O que você tem de ideia? Eu tenho isso. Movimenta. Aqui tem algumas datas, inclusive, para se fazer presente. Essas são as datas que eu vejo que são mais importantes, mas podem ter outras a partir do que você trabalha, né? Nutri, que cria conexão, cria fluxo de paciente constante para o consultório. Eu até deixei como reflexão final ali, né? Se você está esperando ser lembrada ou se você está estrategicamente criando conexões que te coloquem em evidência.
Fiquem com essa pergunta. Eu estou esperando ser lembrada? Ou eu estou criando essa realidade? Se eu sei que parcerias são importantes, eu estou criando boas parcerias? Eu estou sendo uma boa parceira? Essa é uma pergunta importante a se fazer, né? Eu estou sendo, tá? Queria entender. Parceria é uma coisa que eu acredito que aqui todo mundo já tenha feito algum tipo de movimento para fazer. Tiveram coisas diferentes que vocês viram hoje? Sim, práticas e diretas ao ponto. Conseguiram colocar em ação o que a gente falou? Sim. Então, acho que a gente nem precisa voltar tarde, porque vocês disseram que a imersão valeria a pena se tivesse coisa nova, script pronto, se vocês conseguissem ir para ação, porque eu li ali. Podemos deixar a tarde para lá? Não? Queremos mais, mas mais desse jeito, né? Mais da ação, tá? Às vezes, gente, o que vocês precisam é isso, é estar em lugares como esse que, poxa, te movimenta, te sacode, te traz ponto de vista novo também, né? Mas sem um excesso de conhecimento desnecessário. Eu poderia falar mais e mais e mais aqui, várias e várias coisas sobre parcerias. Tem várias outras estratégias que dá para fazer, específicas para cada um dos grupos, mas isso aqui é o essencial. A gente começa pelo essencial. Porque se você não faz nem o essencial, não dá em nada, tá bom? Coloquem para mim em uma palavra ou uma frase, o que foi amanhã aqui para vocês? O que que vocês tiram de insight aqui pela manhã? Para a gente encerrar a nossa manhã. O que ficou de insight? Para mim é importante. A Kátia falou que foi motivadora, movimento e estratégia, reconexão, ter mais ação, motivador, inspiradora, movimento, coisas boas acontecem quando a gente entra em movimento, é aproveitar as oportunidades, né? Tipo, pega a oportunidade, agarra e vou. Uma avalanche de motivações, um sacode na cabeça que tem que fazer tudo com intenção, uma virada de chave, ter forças para lutar. Sem ação não há movimentação. Enfim, esclarecedora, um empurrão para mais ação, várias ideias para já colocar em prática. Maravilhosa. Ai, foi bom, né? Gostei da nossa manhã. As chineladas do bem. Me conta uma coisa, assim, só para saber, a galera nova, principalmente, quem é minha aluna, já conhece um pouquinho esse lado, né? Que, na verdade, ele está cada vez mais aflorado, a cara da Vi. Mas a galera nova, a gente ainda continua amiga, tá tudo bem? Tá tudo bem? Aguentaram? Sim, é isso, então tá bom. Eu faço, gente. Eu acho que é meu papel aqui, né? Quando vocês confiam esse tempo de vocês a mim, e para mim o tempo é o bem mais precioso. Os meus filhos estão ali fora hoje, sem a mãe da manhã com eles. Eu sei não, né? Eu imagino que a maior parte de vocês saibam que as minhas manhãs são dos meus filhos. Então, eu abrir esse espaço para estar aqui com vocês é porque eu quero estar aqui com vocês. E quando eu decido estar aqui, eu decido fazer da melhor forma. E eu entendo que para eu poder colocar vocês para ação, colocar vocês para implementação, faz parte sim a técnica, mas faz parte os sacodes, faz parte essa movimentação de vai e faz agora, de empurrar, porque eu já estive do lado de vocês e eu sei o quão difícil é tomar algumas decisões, pegar o conhecimento, né, colocar ele ali, beleza, entendi isso aqui é legal, mas tá, e agora? E o que vai fazer a diferença, o que faz a diferença no resultado das nutris que eu acompanho, é isso da ação, é isso da implementação, é isso de vai, faz. Então, eu decidi trazer para cá toda uma preparação para que vocês fizessem, né, para que vocês não procrastinassem,
Assim como quando a gente tá de câmeras abertas vendo todo mundo, que vocês percebam, todo mundo aqui pode fazer. Sabe quando a gente se pergunta assim: "Por que não eu? Por que não eu sou a nutri referência da minha cidade hoje? Por que não eu sou a nutri que tá com a agenda cheia? Por que não eu fui chamada para ser parceira daquele fulano de tal?" Porque às vezes a gente faz isso, né? Instagram, ele é uma maravilha, mas ele também pode ser uma desgraça, acho que essa é a palavra, da comparação. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Mas eu quero convidar vocês a pensarem por um viés diferente. Lembra dos sapatos? E se fosse eu? Como seria se fosse eu? Porque quando você pensa, se fosse eu, seria assim, assim, assado, você se movimenta. E eu quero ver aqui movimento. Conhecimento é extremamente importante, é essencial, mas movimento é rei. Decisão, ação é o que muda o jogo. Tem gente que não tem um terço do conhecimento do que eu sei que muitas de vocês aqui têm para estar com a agenda do jeito que tá. Então, é tua responsabilidade se movimentar. E eu espero que eu tenha cumprido a minha missão fazendo um primeiro movimento de vocês acontecer aqui pela manhã, tá? Um beijo, 12h40 agora, pausa para o almoço, 1 hora de almoço, voltamos às 13h40, tá bom, queridas? Bom almoço, descansem, respirem, tragam água, regieniza aí, porque à tarde temos muito o que fazer ainda. Tchau pra vocês, até daqui a pouquinho.